O sistema eleitoral brasileiro é constantemente alvo de críticas e de tentativas de alteração pelo Congresso Nacional. Recentemente, uma reforma foi aprovada pelo Legislativo Federal. Entre as principais alterações estão diminuição do tempo de campanha de 90 dias para 45 dias, restrições aos valores gastos pelos candidatos, estabelecendo o teto de 70% ou 50% do montante utilizado pelo candidato que mais gastou na campanha anterior. Mais rigidez para a mudança de partido, que só poderá ser feita até 6 meses antes das eleições. E proibição ao financiamento empresarial. Este último item havia sido liberado pela Câmara Federal, mas foi vetado pela presidente e também proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais um Câmara em Pauta. E hoje, para falar sobre essa reforma eleitoral, nós recebemos o professor doutor em Direito da Universidade de Guarulhos, doutor Lair Loureiro Filho. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara com a gente, doutor. Prazer é todo meu. Olá, eu sou o professor doutor Lair Loureiro Filho, da Universidade de Guarulhos, sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Também recebemos o doutor Alexandre Ramos, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB. Olá, agradeço o convite. Também recebemos o vereador do PMN, doutor Laércio Sandes. Olá, é um prazer estar aqui para debater por mais esse assunto que é relevante de interesse para a cidade. Recentemente foi aprovada no Congresso Nacional uma reforma eleitoral que ela trata de alguns assuntos pontuais. Não é aquela reforma ampla que era até clamada pela sociedade. Eu queria começar com o doutor Lair. Como o senhor analisa essa reforma que foi aprovada agora recentemente, também aquela mini-reforma de 2013? É de fato suficiente? Ainda é preciso ampliar essa reforma eleitoral, uma reforma política? Eu acho que ela não é suficiente, ela não aborda os principais problemas do cenário político partidário eleitoral brasileiro. Eu acho que uma reforma que venha de fato a consolidar a democracia, os partidos no país, tem que passar, antes de mais nada, por questões fundamentais como a obrigatoriedade do voto e como o fim da reeleição e também, talvez, a alteração dos mandatos como um todo. O senhor concorda, Alexandre? Concordo, e eu gostaria de acrescentar a questão da forma com que se escolhem hoje, né, os mandatários. Né? Eu acho que a reforma, a gente até costuma frisar que, na verdade, foi um puxadinho, não foi uma reforma, porque serviu apenas para atender interesses pontuais, né, dos congressistas. Então, reduziu o tempo de propaganda, por exemplo, né, que isso faz com que aqueles que tenham o mandato sejam privilegiados, né, porque aquele que nunca disputou uma eleição, ele tem menos tempo, a propaganda hoje ela é muito mais restrita, né? Então, isso acaba favorecendo aqueles que têm, de alguma forma, uma visibilidade maior. Doutor Lair, o senhor concorda? Foi uma reforma tímida do Congresso como político. O senhor acredita que faltou um pouco de coragem do Congresso de fazer uma reforma mais ampla? De verdade, eu não vi reforma. Para mim, eu vi mais um remendo dentro de uma colcha de retalho. Acho que a discussão, a partir dos protestos de 2013, com relação a essa reforma política, ela está ainda muito que incipiente, não se avançou como merece ser, desde a questão da obrigatoriedade do voto, se a sociedade já está madura para nós termos a faculdade do voto ou não, a formação partidária, se nós temos necessidade de 30 e poucos partidos e outros que virão pela frente. Então, eu acho que essa discussão com um Congresso independente, não um Congresso que esteja interessado, porque eles são virtuais, candidatos futuros. Então, essa discussão não foi oportuna e na calada da urgência dos fatos, a direção da Câmara dos Deputados hoje, a gente sabe que está, de certa forma, comprometida. Então, não houve algo bem discutido com a sociedade e deu no que deu, infelizmente. Inclusive, uma comissão que foi formada para discutir essa questão acabou não atuando, foi sendo reprimida e, na verdade, a reforma aconteceu de outras formas, né? Mas um dos pontos que causou bastante polêmica nessa reforma que foi aprovada agora foi o financiamento empresarial, que inicialmente a Câmara aprovou,
depois o governo também vetou, e o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou contrário. Eu queria a opinião dos senhores a respeito disso. Doutor Laído, o senhor é favorável ao financiamento empresarial? Não, eu sou a favor do financiamento público de campanha. Embora para o leigo, à primeira vista, possa parecer que ele estará sendo onerado ou que estará remunerando, digamos, as campanhas eleitorais, na verdade, torna todos os candidatos e todos os pretendentes, trata todos de maneira isonômica, de maneira igualitária. Eu em tese, embora seja polêmica essa questão, eu hoje já tive dúvidas, confesso, mas hoje eu sou a favor do financiamento público. Doutor Alexandre, você concorda? Então, eu acho que o sistema misto que nós temos hoje, com a exclusão das pessoas jurídicas, ela melhora, mas não resolve o problema, né? Porque a grande, como que eu posso dizer, o grande motivo para que se pudesse fazer isso é para acabar com o Caixa 2. E aí a pergunta que eu deixo, vai acabar? Não vai. Então, com certeza, vão haver outras formas de se fazer o ingresso desse Caixa 2 de uma forma legítima agora, né? Então, na primeira pergunta, acho que foi bem ressaltado pelos doutores aqui. Há necessidade de uma reforma fundamental, de uma discussão com a sociedade. Porque também não adianta a gente importar sistemas para aplicar em eleitores que vivem outra realidade. Então, o sistema alemão é muito bom, tentaram copiar o sistema alemão, o sistema de voto, por exemplo, né? É ótimo lá. Né? Como o sistema americano também, onde é permitido qualquer tipo de financiamento, inclusive campanha em TV paga, onde há um aporte de recursos muito grande. Então, a gente tem que estudar cada realidade e ir tentando amoldar. Agora, falar que acabou o financiamento de PJ, né, de pessoa jurídica, resolvemos o problema. Estamos longe de resolver esse problema. Doutor Laércio, o senhor acredita que esse financiamento empresarial proibido também pode dar margem até para aumentar o Caixa 2, precisa de uma maior fiscalização? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. As empresas vão continuar contribuindo de forma indireta, até pelos seus grandes controladores, seus diretores. Isso já foi até matéria de reportagem recente pelos grandes jornais do Estado de São Paulo. Então, acho que não é a solução. O Judiciário, mais uma vez, veio intervir o que o Congresso não foi capaz de construir. Então, eu penso que o Caixa 2 vai aumentar, como também, de forma indireta, já está se aumentando o fundo partidário dos partidos. Na lei orçamentária que está em discussão no Congresso, eu já vi fala recente a respeito que eles estão buscando aumentar um pouco mais o valor para o ano que vem. Então, isso, de certa forma, já é uma distribuição de recursos públicos, sem definir se vai ser ou se não vai ser financiamento público, mas de forma indireta já se está abarcando recursos públicos para essa finalidade. Por quê? Porque não se discutiu de forma muito apropriada o financiamento privado de campanhas, por conta de que o Congresso, no calar do prazo eleitoral, votou algo de forma não muito que discutida. Então, mais uma vez, a falta de diálogo com a sociedade. Não tem diálogo com a sociedade, acaba acontecendo essas situações. E, na verdade, o veto da presidente acabou não sendo ainda analisado pelo Congresso. Como é que fica essa situação agora, em termos jurídicos? O que está valendo para a próxima eleição? E caso o veto seja apreciado daqui a alguns meses, como é que vai ficar, doutor Laído? Bom, não existe veto tácito, né? O veto tem que ser expresso. Então, se não havendo o veto, vale. A lei tem que ser sancionada. E se ela não sancionar, é o presidente do Senado que sanciona. Então, vetando, a partir de agora... Então, se ela não vetar expressamente, a lei vale. O veto tem que ser expresso, não existe veto tácito. Tá certo. Nós fomos... E só mais uma consideração a respeito do que os colegas disseram. Concordo no aspecto que eles salientaram, que é a questão da... Eu sou favorável ao financiamento público, mas é o problema de eficácia da lei no país. Não adianta aprovar uma lei que não será cumprida. Então, isso é preliminar, né? Só isso. Tá certo. E nós conversamos com algumas pessoas aqui no centro de Guarulhos para ouvir a opinião delas a respeito dessa questão do financiamento empresarial. Vamos assistir o vídeo. Acho importante porque, devido ao seguinte,
essas empresas podem estar dando oportunidade para outras pessoas, pode estar atingindo outras metas, por exemplo, ajudar a comunidade, ajudar em um curso de informática para as pessoas que menos favorecidas, entendeu? Eu acho que foi uma boa, que eu acho que eles vão ter mais controle nos seus gastos, na sua prestação de conta. Mas as empresas hoje está todo mundo meio ruinzinha na parte financeira, né? Então, não sei, eu acho que para manter assim um controle melhor, eu acho que foi uma boa sim. Acho uma mudança boa, né? Porque muitas vezes a empresa ajudando o candidato influencia muito, porque tipo assim, como se diz, o povo falava, a empresa tá ajudando, tá comprando voto, tá não sei o quê, então eu acho melhor mesmo não ajudar mesmo. Para ser sincero, eu aprovo sim essa mudança, porque já é muito dinheiro que é envolvido na política, né, dos partidos, arrecadações que eles fazem, né? Então, assim, não tem o que mais as empresas tá ajudando, porque o que eu acho engraçado hoje em dia é que tantos projetos aí bacanas aí pela juventude que os empresários poderiam investir, até mesmo ajudar a prefeitura, ajudar aí as comunidades com tantos projetos aí, né? Muitas pessoas aí viciada nas drogas, muitos moradores de rua. Por que não pega esse dinheiro para investir, para ajudar a fazer moradias, né, ajudar para essas pessoas saírem dessa situação que eles estão passando, né, para investir em política, né? Então acho assim que é sem necessidade. E eu aprovo sim essa mudança, sim, aprovo bastante, está super aprovada essa mudança. Eu acho ótimo, porque as empresas, eles só faz a doação porque tem o retorno de volta. E se não tendo isso, só a pessoa física doando, o que ele pode doar? Ele não pode custear uma campanha milionária como eles estão fazendo agora, entendeu? Então eu acho uma ótima opção. E essa foi a opinião de alguns guarulhenses sobre o sistema de financiamento nas campanhas. A gente pôde observar que a maior parte das pessoas é favorável a esse veto do financiamento empresarial. Mas há também uma certa confusão com relação a como funciona, de fato, o sistema eleitoral. O que os senhores estavam comentando, essa questão de não ter tido um debate amplo com relação à reforma, contribui para um pouco de desinformação da sociedade? Doutor Laércio. Eu não tenho dúvida que a falta de trazer um pouco mais de discernimento para a população gera sempre uma cobrança quando na reportagem, na fala que a gente acabou de ver, muitos dos quais acabam até confundindo o cerne principal da questão, que é o financiamento privado, com cobranças de forma generalizada. Então, isso é a falta realmente de discussão, que por mais que você debata aí com questionamento da rua com 1000 pessoas ou mais, você não vai ter uma uniformidade, por conta de que o que é financiamento privado de campanha? Por que ela existe? Qual é o interesse que a empresa tem? A empresa tem um interesse menor na política do seu país do que as pessoas físicas? Nós não temos essas respostas. Então, por que proibir as pessoas jurídicas? Por conta de todos esses escândalos que surgiram, mas isso é uma resposta imediata, concreta? É só isso? Nós estamos em praticamente 27 anos de democracia. Então, nós somos uma criança em comparando alguns países da Europa com relação à democracia. Então, quando eu me refiro que temos que ter uma discussão ampla, longa a respeito, isso não pode ser feito em 6 meses de uma direção nova da Câmara dos Deputados. Então, foi feito na calada da noite em prejuízo de toda a sociedade. A reforma que se discutia voto distrital, voto misto, nada disso avançou. Foi em prejuízo da própria sociedade. Então, eu acho que reforma política neste ano não ocorreu nada. Simplesmente foi uma coxa de retalho que colocou mais alguns remendos. Outra questão que também teve bastante polêmica na sociedade, acabou não passando nessa reforma, que não foi uma reforma estrutural, foi com relação ao voto eletrônico. Havia uma possibilidade de impressão do veto, que é até algo que a própria população, às vezes, pleiteou, mas acabou sendo vetado também pela presidente. Queria a opinião dos senhores com relação a isso, porque nessa questão da impressão do voto, surge um debate bastante acirrado também, se o voto não seria até um comprovante para uma possível compra de votos, e, por outro lado, alguns defendem que isso poderia ser um comprovante para garantir que não houve fraude na eleição. Doutor Alexandre, como é que o senhor se posiciona com relação a isso? Então, eu sou contrário à impressão do voto, né, por vários motivos. Primeiro, porque o STF já decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade, que essa questão é inconstitucional.
Então, vem o Congresso novamente e fez essa proposição. Segundo, por conta dessa violação do sigilo. Porque, ainda que seja todo o mecanismo dele eletrônico, às vezes falha. E, quando falhar, vai haver a necessidade de haver uma intervenção. Então, suponhamos aí, por exemplo, em casa, quando enrosca a folha numa impressora, o que a gente faz? A gente vai lá, abre e puxa. Então, alguém vai ter que fazer isso, se eventualmente acontecer, né? Então, eu acho que isso compromete também o sigilo do voto. E o grande motivo do veto, né, a saída que se conseguiu dar para que não pudesse valer para as próximas eleições, foi com relação à questão financeira, né? Então, a presidente ela vetou porque isso acarretaria um gasto muito grande, e aí nós estamos hoje numa crise, não seria conveniente, né? Então, mas eu sou contrário e provavelmente, se for derrubado o veto, porque o veto não foi analisado, né? Se for derrubado, provavelmente vai haver uma nova ação no Supremo para discutir o que eles já discutiram. Ou seja, já entenderam que é inconstitucional por violar o princípio aí do sigilo do voto. Nesse caso, o próprio Supremo tem atuado para corrigir os problemas de legislação, né? Então, você vê que nem o Supremo foi consultado formalmente, né? Tanto é que houve a intervenção de alguns ministros com relação a alguns temas. Olha, não pode aprovar isso. Então, não houve essa discussão. Não houve a discussão com a sociedade, não houve a discussão com o Poder Judiciário. Houve uma discussão fechada. Inclusive, a própria comissão que foi montada para discutir foi esvaziada. Então, a gente vê que a reforma ela foi para atender questões pontuais. E isso acaba, ao invés de fortalecer, né, a democracia, a discussão, enfraquece, porque continuam as mesmas pessoas tomando decisões para toda a nação. Doutor Laírio, o senhor concorda com o posicionamento do doutor Alexandre a respeito da impressão do voto? Olha, eu concordo que possa haver eventual quebra do sigilo. Sigilosidade é um dos princípios do voto, presencialidade também. Mas eu, como cidadão, eu gostaria de ver meu voto impresso, sim. Até porque eu trabalhei muito em apurações, desde a eleição do Montoro, em 82, né? E eu acho que é importante para o eleitor ter o seu voto impresso. Eu acho que é uma garantia que não fere a Constituição, embora essa seja a posição hoje do Supremo. Pode não ser daqui a alguns anos. Doutor Laércio? Eu tenho dúvida da serventia e da constitucionalidade dessa questão. Nosso país ele tem diferenças longas. Região Norte e região Nordeste tem uma característica totalmente diferente do Sul e Sudeste. Então, eu tenho bastante receio que esse voto possa ter um custo financeiro dentro de um caixa 2 de campanhas. Então, nesse momento, eu me envergaria contrariamente. Eu acho que é correto e deveria seguir o posicionamento do Supremo, realmente. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre reforma eleitoral aqui no Câmara em Pauta. Não saia daí. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br.
clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre reforma eleitoral. Para isso, eu recebo o professor doutor da Universidade de Guarulhos, doutor Laí Loureiro Filho, também doutor Alexandre Ramos, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB, também o vereador doutor Laércio Santos, do PMN. Nós falávamos sobre essa reforma eleitoral, que não foi tão ampla assim, são questões pontuais, e uma delas é com relação ao voto em trânsito. Isso foi ampliado, vai ser ampliado para as próximas eleições. Agora, cidades com a partir de 100 mil eleitores podem ter o voto em trânsito e para diversos cargos que não acontecia no passado. Com relação a essa questão específica, houve sim um avanço, doutor Laércio? Eu acredito que sim, por conta de que o sistema já todo interligado, informatizado, é possível controlar isso de forma bem transparente e que facilite a vida dos eleitores de um modo geral e não que simplesmente ele tenha que justificar e nós não podemos captar a vontade desse cidadão. Então, eu acho que isso aí foi um grande avanço nesse ponto. Está de parabéns. Doutor Alexandre? Eu entendo também que isso acaba facilitando essa interligação, porque é impossível que a gente tenha um avanço tecnológico tão grande e não consiga fazer tipo de interligação, porque o motivo exclusivo era esse, né? Tanto é que se você for justificar o voto, você justifica no papel ainda. Então, a tecnologia ela tem que ser usada a favor, né? Como foi a urna eletrônica, foi um avanço, né? No meu entendimento. Eu acho que esses outros mecanismos, tudo que puder facilitar a vida do eleitor para que ele escolha votar ou não, que também é um direito dele não querer votar, mas eu acho que acaba justificando aí essa necessidade de você poder fazer esse tipo de escolha. No caso do voto em cédula, seria até compreensível que não houvesse o voto em trânsito. Mas uma das vantagens da urna eletrônica seria isso mesmo, né, doutor Laí? Sem dúvida. O atual estágio de desenvolvimento tecnológico permite isso, né? Creio que irá reduzir o índice de abstenção, né? E não fere o princípio da presencialidade, ou seja, o eleitor está diante da autoridade, né? De uma unidade da Justiça Eleitoral, que ainda que não seja aquela sua seção da zona, etc. E tal. Então, eu vejo com bons olhos. Doutor Alexandre, no primeiro bloco, o senhor comentou a respeito do tempo de campanha, que houve uma diminuição de 90 para 45 dias, e que até dá uma impressão de austeridade, né? Que seria algo que diminuiria o gasto com as campanhas, mas o senhor já pensa diferente. O senhor acredita que isso pode dificultar os partidos pequenos? Como é que o senhor encara essa questão? Eu acho que para os novatos, eu acho que vai dificultar sim. Apesar de 90 dias, começou, acho, talvez nas últimas 2 eleições, começaram a se discutir, dizendo que era muito tempo. Realmente, se você for levar para o lado financeiro, né, quanto mais gasta. Então, normalmente, os candidatos deixavam aí para o final, né, para poder realmente fazer uma campanha com um volume, né, sempre crescente, não decrescente. Agora, isso acaba atrapalhando aquele cidadão que, de repente, resolve ser candidato. Né, um tempo reduzido, as propagandas elas foram reduzidas, né? Então, no caso de bens particulares, por exemplo, reduziu de 4 metros para meio metro, proibiu-se cavaletes, né? Então, isso, do ponto de vista estético, ambiental, está certo. Mas também eu acho que aí você acaba cerceando o direito daquele que quer participar pela primeira vez e ele entra em pé de desigualdade, na verdade, né? Então, um dos princípios aí da propaganda é exatamente o princípio da igualdade. Todos devem ter as mesmas oportunidades, claro que guardadas aí as devidas, né? Por conta de que se um candidato tem mais dinheiro que o outro, seria injusto também limitá-lo e não poder usar, né? A gente confunde muito o uso do poder econômico com abuso. E isso é um conceito que a gente poderia ficar discutindo dias e dias. Mas eu acho, sim, que ele acaba restringindo o cidadão que, principalmente nesse momento,
né, com as manifestações. Então, creio que muita gente que nunca participou, nunca teve vida política, vai querer participar, e aí vai sair, eu entendo que já vai sair um pouco atrás dos demais candidatos que já exercem o mandato. Doutor Laércio, como político, como vereador, o senhor que já fez campanha, já tem uma experiência empírica nisso, o que o senhor pensa a respeito dessa questão? Eu acho que essa questão foi mais uma daquelas que não se discutiu como necessitava. Você verifica que pega-se o Congresso Nacional, muitos dos quais ali, para ter a sensibilidade da questão, eles estão em cidades que dispõem de canal de televisão. Guarulhos não tem canal de TV. Então, a forma de fazer propaganda em uma cidade, divulgar os seus trabalhos, as suas propostas, em uma cidade que tem TV, é de uma forma. Naquela cidade, como Guarulhos, que tem 384 mil metros quadrados, é um pouco diferente. Então, eu penso que os 45 dias passa a ser um pouco injusto em comparando, por exemplo, Guarulhos com São Paulo. Então, os candidatos daqui vão ter menos possibilidades, seja os que já estão em mandato ou aqueles que pretendem, os novos candidatos que aí vêm. Então, eu acho que os 45 dias vai comprometer um pouco, até porque esses 45 dias, muito que certo, que os primeiros 15 dias vai ser a questão burocrática, documentos, CNPJ, tudo mais. Então, você vai ter aí praticamente um mês para fazer campanha. É muito pouco, mais um prejuízo, até mesmo para aquela população que é politizada e que quer ter elementos para escolher em quem votar. Então, acabou mais sendo uma daquelas discussões que poderia ter sido aprofundada, discutido com a sociedade ao longo de um ano, qualquer coisa do tipo, infelizmente passou batido e vamos esperar que realmente no futuro tenhamos algo mais concreto e bom, porque essa daí, lamentável. Então, essa diminuição, o senhor acredita que não vai acabar coibindo essas mega campanhas midiáticas, doutor Laí? Olha, em princípio, toda medida destinada à redução de custos eu vejo com bons olhos. Mas eu concordo com os dois debatedores que, primeiro, essa medida não levou em conta as peculiaridades do país. Imagina a região norte, então, onde o transporte é feito de barco e leva dias, e às vezes o candidato nem consegue chegar. E segundo, concordo também que irá inibir o surgimento de novas lideranças, novos candidatos, e consolida um status quo que já está aí. Nós também consultamos a população aqui no centro da cidade para ouvir opinião com relação ao tempo de campanha. Vamos assistir. Minha opinião é que melhorou, né? Porque 3 meses, pessoal aí essa campanha aí, sabe? Muitos vêm de outro lugar, não são nem da onde que a gente mora, sabe? Vem, coloca banner e depois que acaba as eleições ninguém vem tirar o banner, né? É muito barulho de som, né, de carro de som. Na minha opinião, eu acho que vai ser melhor um mês e meio, porque 3 meses a gente já não aguenta, né? Então 1 mês e meio já vai ser bem melhor, né? É o que eu acredito que 1 mês e meio, 45 dias, eu acredito que seja melhor. Esse tempo eu acho que é suficiente para o cara mostrar o que ele quer fazer, entendeu? Quer dizer, eu acho que tem que ser assim mesmo, entendeu? Tem que estar sempre fazendo melhoria para a gente, né? Que gosta de curtir um filme, ou gosta de curtir um jornal, então tem mais tempo para ver isso. Eu achei ótimo, porque o tempo, para mim, não é válido para analisar um candidato, né? Eu acredito que a gente tem que conhecer o candidato bem antes das eleições. Então, assim, sabendo o nome e o que ele faz, ou onde ele trabalha e o que ele faz da vida dele, é mais fácil para a gente descobrir, né? Hoje na internet a gente consegue saber muita coisa. Eu acho que essa mudança aí é legal, porque não adianta ter muitos dias e eles não fazerem nada. Então, quanto menos dias, acho que seria melhor, porque ninguém faz nada. Eu acho que é muito importante porque já começa, né, tipo, esses negócios aí dessa lavagem da Petrobras, esses crimes aí, já não vai ter esse meio de veículo para a pessoa fazer suborno, essas coisas, entendeu? Para mim, eu acho importante também, é menos rua suja, menos dinheiro do governo que está sendo gastado, que pode ser aplicado em outras coisas, como, por exemplo, em um centro esportivo na nossa comunidade do 15. E essa foi a opinião de alguns guarulhenses sobre essa questão do tempo de campanha. Doutor Laércio, parece que foi aprovado pela população. Ela se sente bastante incomodada com relação à campanha. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, eu entendo que a população, quando é abordada em uma situação dessa natureza, ela responde de forma imediata.
mas sem analisar todo o cenário, para ela ter oportunidade de realmente conhecer os candidatos. Se for uma pessoa que é politizada, acompanha a cidade, acompanha o seu estado, o seu país, ela tem elementos, mas a gente sabe que nem toda a população ela tem todos os esclarecimentos. Você veja que nas pesquisas, agora saiu uma pesquisa aí na cidade de São Paulo, só pegar como exemplo, despontando o deputado Celso Russomano como liderando as pesquisas. E se eles vierem, ou ele e os demais vierem a ser candidatos, você vai ver que lá na frente isso vai afunilar. Então, acaba a população nessas questões de forma pontual, respondendo, mas não com bastante elementos. Então, eu vejo com bastante ressalva esses questionamentos feitos na cidade. Eu acho que teria que se aprofundar bastante com diversas orientações de formação acadêmica. Não dá para a gente simplesmente balizar por uma entrevista de rua e achar que é suficiente. De uma maneira geral, as pessoas não se sentem envolvidas com a campanha, né? Elas encaram isso como um incômodo. Mas elas não sentem uma participação ativa no momento de escolher um candidato, de vão me informar, doutor Alexandre. Então, certa vez, numa resposta a uma consulta, o ministro Aires Brito colocou as eleições como uma festa da democracia. Então, falta aos eleitores entender as eleições, o processo eleitoral, como uma festa. E se tem festa, pode fazer barulho, eu acho que faz parte, né? Quando interessa, aí também entra a questão do pontual, né? Se é conveniente, pode. Então, acho que participar do processo, né, e você pegar a história do Brasil, falta um pouco desse conhecimento político, para que entenda quanto foi duro a conquista do processo democrático, de você ter a liberdade de ir à urna e votar, escolher um candidato, ou mesmo não votar em ninguém, se você quiser. Então, acho que falta um pouco de conscientização e entender o processo eleitoral e as eleições como a festa da democracia. Doutor Lério, como é que o senhor analisa essa visão que a população tem do sistema eleitoral e de todo esse processo de eleição? Eu vejo de uma percepção generalizada de alguns setores, uma certa descrença no processo, o que me preocupa muito, porque deve ser feita uma enquete, uma pesquisa, observando vários segmentos, como o colega aqui já colocou, né? Não apenas esse conhecimento vulgar, imediatista, né? Porque se você for às ruas e perguntar quem quer pagar impostos, ninguém quer pagar impostos, e os impostos devem ser pagos. E aí as eleições são necessárias, não há alternativa ao processo democrático. E democracia implica justamente nisso, em os candidatos divulgarem suas posições, e isso é feito por meio de campanha eleitoral. Então, eu vejo com preocupação essa descrença e esse incômodo que a população, ou parte da população, pega de surpresa na rua, se manifesta. Nós comentamos que a reforma política, de fato, não mudou questões estruturais, mas tem uma delas que vai alterar de forma considerável o pleito, que é com relação às coligações proporcionais. A eleição proporcional vai ter agora um mínimo de 10% para que a pessoa possa ser eleita, que é uma tentativa de evitar que aqueles puxadores de voto levem pessoas que não foram votadas quase nada para o Congresso. Com relação a isso, doutor Laércio, como é que o senhor vê essa questão? O senhor que é vereador, que é uma eleição proporcional. 10%, não é isso? 10% que nós vamos, o partido coligado vai ter que atingir 10% para que os membros votados do partido possa pontuar. Eu não sei, eu acho que isso aí não vai ter tanta relevância no cenário geral, porque os puxadores de voto, vamos pegar a Câmara dos Deputados, são 500 e quantos, Alexandre? 513 deputados, o percentual de reflexo é muito pouco. Nós tivemos isso, acho que no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu acho isso para a sociedade no todo é muito pequeno, não vejo tanta relevância. Eu acho que temos pontos muito mais importantes a serem enfrentados e que poderiam ter sido enfrentados para valorizar os partidos. Hoje nós temos 30 e poucos partidos. Nós temos 35 ideias no país, nós temos 35 concorrentes? Claro que não. A meu ver. Há uma banalização das siglas hoje? Lógico que é. Eu acho que se teve a oportunidade de buscar realmente
enxugar ou concentrar em menos pensamentos no país, vamos dizer assim. Então, essa oportunidade que se discutiu nesses primeiros 6 meses e não avançou, vai ficar para a próxima, não avança em nada. Então, concluindo na sua questão, eu acho que esse percentual que se estabeleceu nas coligações, isso daí foi mais um paliativo, não é a solução. Doutor Alexandre? E principalmente nas eleições municipais, né? Dificilmente um candidato puxa o outro, né, para a eleição para vereador. Talvez a ideia tenha sido inibir nas eleições deputados estaduais, deputados federais. Agora, para vereador, dificilmente. Se a gente puxar as últimas eleições, principalmente aqui em Guarulhos, teve um candidato que estourou ter voto a ponto de carregar outros candidatos, né? Então, eu não vejo grande eficácia nessa mudança para essa eleição. Talvez para a próxima tenha aí esse efeito o efeito Tiririca, né? Efeito Enéas. Então, talvez nesse ponto aí, eu acho que a gente vai conseguir ver só lá na frente de 2018. Doutor Laí? Eu acho que é tão insignificante que nós conhecemos os casos pelo nome, Tiririca e Enéas, por exemplo, né? Eu acho que não acrescenta nada, e concordo também que o espectro político partidário não é tão amplo assim, né? Se vai de um extremo ao outro, ou extremo centro, inclusive, né? Que é comportar 35 partidos. Então, essa seria a reforma verdadeira. Diminuição do número de partidos. Redução. Houve também uma tentativa de ter mais rigidez com relação à troca de partidos. Vocês analisam isso como? Também não foi insuficiente? Foi suficiente? Foi insuficiente? Como é que vocês analisam? Doutor Laércio. Eu acho que veio a legislação que foi aprovada criar um mecanismo de troca de partido em um determinado período. Gerava uma insegurança jurídica muito sobre essa situação. Você, enquanto representante, você precisaria se manter ad eterno em um determinado partido se você fosse reeleito. Então, agora tem essa possibilidade, a chamada janela, no mês de março, eu acho que se tornou razoável. Antes, era dentro do prazo anterior a 1 ano, mas aí tinha que se discutir, buscar motivos jurídicos e tais. Então, eu acho que dentro dessa questão, eu acho que foi razoável. Se os 30 dias é justo, ou se é muito, ou se é pouco, enfim, não sei. Mas eu acho que aí está se buscando algo próximo aos interesses da sociedade. Os senhores concordam, doutor? Eu só discordo com relação ao prazo. Poderia ter mantido o prazo de 1 ano de filiação partidária. Talvez não tenha sido colocado por conta de ter a reforma ter sido feita ao apagar das luzes mesmo, né? Mas se tivesse essa janela agora, no mês de setembro, né, de setembro para outubro, eu acho que seria o ideal. Doutor Laí? Eu concordo também com essa janela, eu acho que ela é necessária, né? E, de certa forma, consegue compatibilizar os interesses do partido, que, afinal de contas, acolheu o candidato e deu lá toda a estrutura, com os interesses do candidato, né, que ele, na verdade, recebe o voto. Tá certo. Queria agradecer a participação dos senhores nesse Câmara em Pauta e pedir as considerações finais, doutor Laércio Santos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e só acrescentar que eu acho que cabe a nós, cabe aos órgãos de imprensa de um modo geral, procurar sempre sensibilizar a população a se interessar pela política. Se interessando pela política, nós vamos interessar a saber como que é a eleição, como que é um sistema político, como que se processa uma eleição proporcional, eleição majoritária. A população não sabe o que é isso, e os órgãos de imprensa, muitas das vezes, acabam criando uma certa restrição ao que é política nesse país. Por isso que nós estamos nessa situação, de certa forma. Então, acho que cabe a todos nós procurar sempre orientar a população e se interessar, porque desde o preço do pãozinho ao preço de qualquer coisa que a gente queira nesse país, a política está envolvida. Então, essas são minhas considerações e agradeço pelo convite. Certo. Doutor Alexandre, também muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer e deixar o recado ao eleitor de que esse é o momento de se discutir, de analisar os candidatos, né? Porque as manifestações posteriores, elas, apesar de fazerem barulho, não resolvem, né? Então, o momento pré-eleitoral é o momento em que o eleitor deve se preocupar, procurar saber da vida pregressa do candidato, para ver se ele se enquadra na lei da ficha limpa ou não. Então, esse é o momento ideal de poder realmente participar do processo eleitoral e do processo democrático, né? E não posteriormente. Então, deixo aqui o meu recado para que a gente possa se preocupar mais com essas questões antes das eleições.
Tá certo, doutor Laí, também foi um prazer tê-lo aqui com a gente no debate. Eu que agradeço também a companhia dos colegas. Eu acho que a política ela é necessária, a população tem que ter essa percepção, na vida nada é perfeito, tá? E tem que perceber que todas as relações sociais, econômicas de uma sociedade passam pela política. Quer queira, quer não, todos nós somos atores do processo histórico e o processo eleitoral tem que ser respeitado e todos os questionamentos e discussões devem ser feitos e levados dentro dos canais institucionais, sempre mantendo as regras do jogo, que é a maior garantia de todos. Eu que agradeço. Tá certo. Muito obrigada a todos. Esse foi o nosso Câmara em Pauta sobre reforma eleitoral. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.